Olá pessoal, meu nome é Jason, eu sou especialista técnico em softwares ECAD aqui na SKA e no vídeo de hoje eu quero apresentar para vocês um recurso que permite importar projetos legados do ePlan para dentro do ambiente do SolidWorks Elétrico. E o melhor de tudo, trabalhar nesse projeto como se ele fosse um projeto nativo do próprio SolidWorks. Esse então é o diretório onde está salvo o nosso projeto de exemplo, o projeto que a gente vai utilizar hoje aqui nesse vídeo. A gente pode ver aqui uma série de arquivos DXF, né? Cada arquivo DXF desse aqui representando uma página diferente, e essas páginas aqui elas foram exportadas do próprio ePlan. Então, dentro aqui do nosso ambiente do SolidWorks Elétrico, a gente pode ver que a gente tem um projeto praticamente vazio, certo? A gente não tem nada aqui nele. E o que a gente vai fazer agora? A gente vai fazer a importação daquelas páginas aqui para dentro do nosso projeto do elétrico. Então, a gente vai vir aqui em Importar e Exportar. Vamos clicar aqui no recurso Importar arquivos DWG. Bom, inicialmente a gente vai selecionar aqui o diretório onde está salvo o nosso projeto exemplo. E aqui a gente pode selecionar também o arquivo de importação, certo? Então, a gente tem uma série de parâmetros ali que a gente configura e a gente pode deixar isso num arquivo específico. Então, eu vou selecionar aqui a opção Importação Teste, que é um arquivo que já está configurado. Eu vou clicar aqui em Próximo. E nessa etapa aqui a gente já consegue ver a estrutura do nosso projeto. Inclusive, a gente consegue aqui definir os tipos de página que a gente vai ter. A gente pode ver aqui várias páginas de diagrama elétrico, né? Tem as listagens aqui para o final, a capa aqui. Por enquanto, eu vou deixar só a capa aqui definido. Tá? Então, eu vou clicar aqui na página 1. Eu vou definir isso aqui como a capa do nosso projeto. E eu vou dar um próximo. E aqui que está o grande segredo do nosso recurso. O SolidWorks Elétrico, nessa etapa aqui, ele faz uma varredura de todos os blocos do projeto do ePlan e ele substitui esses blocos aqui por símbolos do nosso ambiente do elétrico. Então, a gente tem aqui, por exemplo, esse borne. Esse borne ele já está associado a um símbolo do nosso banco de dados. Aqui a gente tem contatos, temos contatores também, relés, disjuntores e assim por diante, certo? Se por acaso a gente não consiga localizar aqui um dos componentes, no caso desse motor aqui que não está sendo substituído por nada, a gente consegue criar também. Então, para a gente criar é muito fácil. A gente coloca aqui um nome qualquer para esse bloco. E aqui ele já cria um símbolo no meu ambiente e ele já automaticamente associa esse bloco do ePlan para o meu símbolo da biblioteca. Vou clicar aqui em Próximo. Nessa etapa, o SolidWorks Elétrico ele faz um mapeamento das propriedades, atributos da página do ePlan e aplica as propriedades padrão do SolidWorks Elétrico para conseguir gerenciar as informações da página normalmente. Aqui é feito exatamente a mesma coisa, porém com a simbologia. Tá? Então, a gente tem alguns atributos que são padrão ePlan, né, para identificador do componente, para identificador das ligações, informações de corrente, tensão. Então, a gente já consegue associar um atributo padrão do SolidWorks Elétrico para essas informações. Caso tenha sido feita alguma alteração no arquivo de configuração, a gente consegue aqui salvar na importação no arquivo de configuração atual, ou a gente consegue também criar um novo arquivo. Neste caso aqui, a gente vai salvar a configuração no arquivo atual. Então, finalizada aqui a importação, a gente pode ver aqui que o projeto ele foi criado, né, com todas aquelas páginas, aqueles arquivos DXF, agora viraram uma página aqui dentro do meu projeto, e a gente consegue já trabalhar com ele normalmente. Então, a gente tem os nossos diagramas aqui. E isso aqui, pessoal, do SolidWorks Elétrico é muito bacana. Ele já consegue trabalhar com aquela simbologia como se fosse um componente
padrão do SolidWorks elétrico. Então, se a gente dá um duplo clique aqui em qualquer componente, a gente pode ver aqui que a gente já consegue gerenciar informações referentes a ele. Então, a gente consegue aqui alterar o nome do componente, por exemplo, a gente consegue definir aqui a localização, a gente consegue também associar as peças de fabricante também a esse componente e assim por diante. Outro grande diferencial do SolidWorks Electrical é a possibilidade de utilizar relatórios gerados pelo ePlan para importar dados para dentro do SolidWorks. Então eu tenho essa planilha aqui como exemplo, a gente pode ver que ela tem uma série de tags, né, os tags do componente aqui que eu estou utilizando no meu projeto, e a gente tem algumas informações referentes a ele, como o código de fabricante que está associado a esse componente, a descrição do componente, código interno, fabricante, e a gente pode aqui ter quantas informações a gente quiser. Então o que a gente vai fazer? A gente vai pegar esse código de fabricante e a gente vai associar ao nosso componente dentro do projeto. Então eu vou salvar essa planilha. Eu vou voltar aqui para o meu ambiente do SolidWorks Elétrico e agora eu vou vir aqui na ferramenta Importar Dados. A ferramenta de importar dados ela vai funcionar da seguinte maneira. A gente vai selecionar aquele arquivo XLS que eu mostrei para vocês, que a gente já consegue ter uma pré-visualização. A gente vai definir aqui qual a linha que é o nome da coluna, então vai ser a primeira. E aqui que está a chave da importação, tá pessoal? A gente vai pegar essas colunas e a gente vai associar com propriedades dos nossos componentes. Então a gente vai selecionar aqui a marca e a gente vai associar aqui a coluna tag. Vamos pegar aqui a referência e a gente vai associar o código de fabricante e a gente vai selecionar aqui o fabricante com a coluna fabricante da minha tabela. Vou clicar em próximo. Eu vou clicar aqui em comparar primeiro. E agora eu vou pedir para ele importar. E agora a gente pode ver aqui que todos os meus componentes, eles já possuem uma peça de fabricante associada aos meus símbolos. E agora sim, pessoal, a gente pode dizer que esse projeto aqui parece que praticamente foi criado aqui dentro do meu ambiente do elétrico. Por quê? Porque agora eu posso gerar qualquer tipo de relatório a partir dele. Então, se eu vier aqui em relatórios, a gente pode gerar aqui uma lista de materiais, por exemplo. Percebam aqui que eu já tenho todas as minhas peças, os meus tags e as descrições aqui já associadas.